Para fechar, a palavra de Deus continua: pois a boca fala do que o coração está cheio. Repita comigo. Pois. De novo, irmãos, vamos lá. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nós possamos sair daqui entendendo qual o propósito da tua palavra nesse contexto. E que nós possamos sair daqui renovados, restaurados, rejuvenescidos, porque a tua palavra tem essa capacidade de renovar. Então nos renova, nos abençoa nossas vidas em nome de Jesus. E que nós possamos encontrar o teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e que em nome de Jesus a tua glória venha manifestar em nossas vidas mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Você pode dar uma louvor de palma, querido, em nome de Jesus? Vamos subir a trilha um pouquinho mais. Hoje eu vou quebrar o protocolo. Amém. Pode deixar assim, um pouquinho mais baixo. Tá bom. Querido, se a gente lesse essa palavra, não precisava de ninguém explicar. Porque às vezes há passagens bíblicas que tem um contexto, há passagens bíblicas que tem uma situação que depende às vezes de época, depende de uma cultura, depende até de uma visão. Você tem que se colocar naquele contexto, mas essa passagem é tão clara, e mesmo assim é possível a gente extrair o que o Espírito Santo quer falar com a gente. Porque quando fecha essa palavra, a gente ouve a voz de Deus. Glória a Deus. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Parece ter um adágio popular, um ditado popular, que a gente tanto fala, que a gente tanto diz, que a gente nem remonta de que esse ditado já não é mais um ditado, é uma base bíblica. Porque às vezes a gente está tão no afã, no calor das emoções, a gente está tão naquele clímax, a gente está tão naquele ápice, naquele ponto mais alto do cume das emoções, que a gente acaba deixando a língua perder o freio, como o autor de outro trecho da Bíblia diz. E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente acaba extravasando coisas que ferem. Às vezes a palavra, a língua, ela já não é mais um pedaço de carne, ela assume como se fosse uma espada de dois gumes, que sai cortando, sai ferindo, sai machucando, sai lesionando, e às vezes sai até magoando. Porque quantas vezes nós ferimos e somos feridos por palavras malditas, mal proferidas. Mas e por mais que eu queira falar sobre a palavra, o tema dessa noite é: quais são os seus frutos? Porque uma árvore, ela pode até esconder as raízes. Uma árvore, ela pode até estender as suas raízes, mas ela jamais ou quase nunca conseguirá esconder os seus frutos. E quais são os nossos frutos? Quais são os frutos que nós temos gerado? Quais são os frutos que nós temos propiciado ou temos amostrado, entre aspas? Quais são os nossos frutos? Porque há um dito que
o bambu, quando você planta, ele quase você não vê ele crescendo. Mas as suas raízes demoram em torno de muito tempo, uns falam 5 anos. E o bambu vai criando raízes, e às vezes a pessoa fala assim: nossa, que árvore que não dá, nem cresce, nem dá fruto, nem nada. E quando pensa que não, você vai vendo, quando o bambu começa a despontar, desponta tão rápido que já enraizou tudo, que cresce rapidinho. A gente tinha um sítio, um outro sítio, e eu lembro que tinha um bambuzal, e eu peguei e falei para o rapaz: corta o bambu. E na hora que eu assustava, as raízes do bambu tinham tomado quase que a metade do terreno. Ele ramificou o terreno todinho. E há pessoas que são assim. Há pessoas que elas têm muito, mas se amostram pouco. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. A palavra de Deus, ela diz: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Quando a gente pega a palavra de Deus para tentar entender o que a Bíblia quer dizer com árvore boa, do original, calos quer dizer bom, belo, não só moral, mas também útil e valioso. Porque um fruto para ser bom tem que ter utilidade. Um fruto para ser bom tem que ser valioso. Então, quando a palavra de Deus fala um bom fruto, Jesus está querendo dizer não apenas de moral. Jesus está falando da essência, da identidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode até olhar o galho das flores, mas a raiz dela, a identidade dela, ou na hora que gera os frutos, que é realmente o que sai, o que está dentro, não tem como esconder. E nós precisamos nos armazenar. Porque quando, assim como a árvore, ela puxa nutrientes bons para dar bons frutos, nós precisamos ser também como essa árvore, puxar bons, entre aspas, fluidos, a palavra de Deus, louvores, a Bíblia, a presença de Deus. Nós precisamos nos encher, porque na medida que nós enchemos, nós nos nutrimos, é que nós teremos bons frutos. E os frutos não são gritados, os frutos não são falados, os frutos são vistos. As pessoas vão olhar e falar assim: verdadeiramente há bons frutos, porque os frutos são visíveis. Quais são os frutos que você tem gerado? Quais são os frutos que nós temos gerado? Porque às vezes a gente tem ficado tanto no nosso eu, que nós temos esquecido que a função de uma árvore é gerar frutos. E quando a gente fala frutos, a Bíblia diz frutos do original carpos, significa produto visível de natureza invisível. Quer dizer, algum fruto é gerado pelo que você tem na essência. Um fruto não é gerado pelo que você se mostra, ou pelo que a pessoa aparenta. O fruto é da essência, é do que a pessoa está nutrida, do que a pessoa absorveu, do que a pessoa tem de melhor ou tem de pior. Porque essa árvore ela pode gerar tanto quanto os bons frutos, quanto maus frutos. Mas isso vai depender do que você tem se nutrido. O que você está se nutrindo? O que você está vendo? Ou quais são os frutos? Que às vezes os frutos da sua boca têm sido frutos de palavrão, frutos envoltos de, se me permite o contexto da palavra, de desgraças. Porque às vezes você extravasa tantas palavras feias que você acaba se nutrindo daquilo. E é como se fosse um ciclo. Você se nutre de coisas ruins
cospe coisas ruins e aqueles nutrientes só vai absorver você. É como se fosse um buraco negro, só vai consumindo, tudo que toca consome. Nós precisamos ser nutridos pela palavra, nós precisamos ser nutridos pela presença de Deus, e a presença de Deus, querido, não depende de quem está do meu lado, quem está na minha frente, quem está atrás, ou quantas pessoas estão me acompanhando. A palavra de Deus depende entre eu e Deus. Glória a Deus. A intimidade com Deus não depende de quantas pessoas eu estou, se as pessoas estão chorando, se as pessoas estão rolando, estão andando de cadeira de roda, porque a intimidade com Deus não depende da intimidade delas, é a intimidade minha com Deus, é o que eu tenho com Deus e o que Deus tem comigo. Porque os maiores momentos de intimidade com Deus é entre você e Deus. Não tem ninguém perto. Porque os frutos não mentem sobre a raiz. A pessoa pode até confundir na folha, pode confundir na roupa, pode confundir com a forma dela agir, mas ela jamais se confundirá com os frutos daquela árvore. Às vezes você chega num lugar, num pomar, e fala, pega aquela folhinha e fala: ó, essa planta aqui é isso. O outro chega e fala aquilo. Aí o outro chega e fala: não, eu já acho que é aquilo outro. Mas, por mais que ninguém saiba, no meio delas alguém vai falar assim: vamos esperar sair os frutos, porque pelos frutos nós conheceremos a árvore. As pessoas são mais preocupadas com o que elas aparecem ser do que com o que elas realmente são. Até onde nós temos ido com intimidade com Deus? Até onde nós temos permitido que os frutos nossos também sejam convertidos? Porque às vezes a gente converteu domingo, às vezes a gente converteu os dias do mês, às vezes a gente converteu o horário de ir para a igreja, mas a gente não converteu a nossa identidade. A gente só converteu de fora. Você pode até podar a árvore, mas ela não vai deixar de ser aquela árvore. Por quê? Porque os frutos não enganam a raiz que ela tem. Quando a gente vai para a palavra de Deus, ela vai falando aqui sobre o tesouro. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Tesouro do coração de salvos. Palavra usada para depósito de algo valioso, como ouro ou joias. O que é isso? Quando a Bíblia diz tesouro do coração, pela palavra de Deus está falando tesouro do coração, ela está falando algo valioso. O que está saindo da sua boca, o que está saindo de você, é o que você tem de melhor ou de pior. E o que é que nós, como crentes, estamos frutificando? Não é fruto de raiva, não é fruto de destempero, não é fruto das emoções, é fruto que você tem guardado. E nós precisamos nos desvencilhar, porque daqui a pouco a gente está guardando a nossa vida, como a árvore está guardando o carrapicho, está guardando aquela planta mata-pau, fala trepadeira do popular. E a gente vai guardando essas coisas ruins, e ela vai grudando na nossa vida, como se fosse aquela árvore, aquele cipó que vai chupando a seiva, vai arrancando a seiva, e ela sabe que ela vai morrer, mas ela não está nem aí. O que ela está preocupada é em matar a árvore, porque aquilo é uma erva daninha, e às vezes a gente está cultivando erva daninha nas nossas vidas, está cultivando hábitos que estão levando à falência emocional, à falência profissional, à falência familiar, à falência como homem, como mulher. E às vezes você chegou aqui hoje sem força, às vezes você chegou aqui hoje
Como se dizia aquele pessoal mais do interior, você chegou mais macamuzo, sem moribundo, sem força. Mas o Senhor está querendo te falar: você precisa se nutrir de coisas boas, porque não adianta você querer ter força se você só se nutre de coisas ruins. Não adianta você querer que Deus te restaura se você só se enche de baboseira. O que você tem de melhor é fruto do que você tem se nutrido. E o que nós temos nos nutrido, querido? O que nós temos nos nutrido? Porque na medida em que nós nos nutrimos, nós também geramos frutos. E quando a palavra diz, pois a boca fala do que o coração está cheio, a boca simplesmente demonstra os frutos que você tem. A palavra cheio vem do grego perisire, que quer dizer transbordar, derramar, não caber dentro. Aquilo ali não é um extravaso, aquilo ali é transbordo do que está cheio dentro. Nós precisamos nos nutrir de coisas boas, a presença de Deus. Nós precisamos ocupar o tempo do Espírito Santo, que somos nós, da presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo não depende do vizinho, não depende do amigo. A presença do Espírito Santo depende só de você, só de você. Jesus está dizendo o que está em excesso no coração. Jesus está falando: o que está em excesso no seu coração extravasa pela sua boca. Quando Jesus fala nessa palavra, Ele está desmascarando os religiosos que tinham a aparência de santidade, mas os frutos eram podres. Pessoas que andavam na igreja, pessoas que decoravam o livro sagrado, pessoas que sabiam demais sobre a liturgia, mas não tinham bons frutos. Tudo aquilo era maquiagem, porque realmente ela estava cheia. O que Jesus está dizendo, querido, é que você é o que acumula no seu coração. E o que nós temos acumulado em nosso coração? Porque às vezes tem pessoas que te falaram coisas lá atrás e você não se livrou disso. Você ficou magoado, e essa mágoa está dentro de você, e uma hora ela vai estourar. É que nem aquela dinamite com a pólvora seca, qualquer hora ela explode. Porque nós estamos acumulando o que Jesus veio levar. Nós estamos acumulando o que Jesus veio sacrificar. Porque às vezes você está levando, absorvendo a inveja do seu amigo. Talvez seu amigo, sua amiga, seu parente, talvez seu colega, seu vizinho de rua tem inveja da vida que você tem inveja da família, tem inveja até do seu negócio, seu trabalho. Às vezes o inimigo, ele semeia contenda da pessoa, tem inveja até de como você lida com a adversidade. Sabia que tem pessoas que têm inveja até de como você lida com o fracasso? Não é que ela inveja do seu fracasso, ela inveja como você lida com o fracasso. E ela fala assim: nossa, se fosse eu já estava morrendo. Mas você parece que absorve isso de uma forma tão tranquila. Porque há pessoas que têm isso, e isso não vai mudar. Mas o problema não é como as pessoas sentem, o problema é como você lida com isso. Porque às vezes você acaba absorvendo, você acaba se nutrindo, você acaba puxando isso, raiva, ressentimento, amargura, egoísmo, e esquece que nós devemos guardar é fé, é compaixão, é empatia. Porque é isso que o nosso Deus, o nosso Mestre Jesus de Nazaré veio nos mostrar. Quando a pessoa bateu no sua face, oferece a outra, você tem que ir. Deu uma porrada, você
Se a pessoa está te ferindo, perdoe em nome de Jesus. Ela não sabe o que está fazendo. Ela está usando ser usado pelo inimigo, ou está permitindo ser usada, não importa. Mas a sua vida, como você vive, não depende da opinião dos outros, não depende de como as pessoas veem. Siga a sua vida. Deixe os outros com suas próprias amarguras, com as suas próprias intempéries. Não carregue o que é dos outros. Deixe a amargura com quem está com ela. Siga a sua vida, porque às vezes a pessoa está tão amargurada e quer também que você divida com ela aquela amargura. Ela está tão infeliz que quer tornar a sua vida infeliz. E veneno, querido, veneno só mata se você beber, se você tomar. Então deixe o veneno com quem tem. Siga a sua vida, porque na medida em que você absorver veneno, você vai gerar frutos envenenados. Daqui a pouco você trata seu esposo ruim. Daqui a pouco você já não consegue lidar mais com sua família, com seus colegas de trabalho. Daqui a pouco você anda envenenado com a vida, anda envenenado com todos. E quando não há mais ninguém para envenenar, você acaba se envenenando de amargura, de ressentimento, de tristeza, de depressão. Nós precisamos entender que nós precisamos absorver coisas boas. Porque, querido, você pode até orar bonito, mas se seus frutos ferirem, a sua raiz estará doente. Nós precisamos aprender a tratar a raiz, e a raiz nós tratamos na intimidade com Deus. A raiz nós tratamos na intimidade com Deus, porque raiz ninguém vê, a raiz é só você e Deus. Os frutos elas vão ver na medida em que você se nutrir de Deus, em que você deixar a porta do seu quarto, do banheiro, do escritório, ou for num lugar reservado e falar: Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Deus, é eu e o Senhor. Eu estou tendo dificuldade no trabalho, eu estou tendo dificuldade na sala de aula, com aquele amigo, com aquela amiga. Não importa, Deus, o Senhor sabe. Eu quero ter uma vida de santidade. Me ajuda, me nutra. E Deus vai te invadir, querido. Ele vai rasgar sua alma como rasga o papel de seda e vai entrar em sua vida, porque você convidou. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E na medida que você tem intimidade com Deus, é mais ou menos igual o salmista Davi. Davi era um cara complicado. Davi adulterou, Davi assassinou, Davi aprontou, mas Davi tinha uma coisa que atraía Deus: intimidade. Davi tinha intimidade. Davi chegava e tocava salmos para Deus, falava: Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querido, quantas vezes eu tive uma situação difícil, uma situação em que eu não tinha mais a quem recorrer. Eu falei: Deus, se o Senhor não for Deus, quem será? E Deus vem me surpreende, querido. Não é porque eu sou bom, sou bonito, é porque Deus é misericordioso. Intimidade com Deus não depende de tempo, não depende da Avenida Francisco Gaetano 441. Intimidade com Deus, querido, não depende de paredes, não depende de placa denominacional. Intimidade com Deus depende de você dobrar o seu joelho e falar: Deus, é eu e o Senhor. Quer ter intimidade? Tem um missionário, o pessoal conta a história, já caminha com as últimas palavras. Ele estava num lugar imergido em uma situação de ocultismo, de magia negra. E ele sentiu vazio, aquele sentimento oceânico. E ele chegou, entrou no seu quarto, nunca ouviu falar de Jesus nem de Deus, nunca.
Ele entrou no seu quarto e falou assim: eu sei que existe algo a mais do que o meu coração aceita, meu coração vive, meu coração toca. Se existe algo a mais, se manifeste a mim. No que eu quero te seguir, eu sei que o que eu estou fazendo parece que não preenche o vazio dentro da minha alma. Querido, ele orou e Deus se manifestou para ele. Porque intimidade com Deus não depende de nada nem de ninguém. É só você e Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus. Nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos chegar, sentar e conversar com Deus. Nós precisamos acordar igual Benihim. Acorda de manhã, coloca um copo de café para você e coloca um copo de café para o Espírito Santo, no sentido de curar naturalmente. Mas você senta, toma um café e conversa, proseia com o Espírito Santo de Deus, porque você não é mais um religioso, você não é mais um membro de uma igreja, você é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Você é íntimo do Espírito Santo. Você não é mais um religioso, você não é mais um adepto, você não é mais um extremista, você não é mais um fiel, você é íntimo do Espírito Santo. Ninguém tira isso de você, nenhuma religião tira, nenhuma placa denominacional tira. As pessoas estão tão apegadas à religião, estão tão apegadas à placa denominacional, que esqueceram que o objetivo de quase tudo isso é ter intimidade com Deus. Em nome de Jesus, querido, que a gente possa chegar nas nossas casas, que a gente possa entrar nos veículos, ou andar a pé, que a gente possa ou deitar, ou levantar, ou almoçar, ou jantar, ou tomar café, ou ficar olhando para o vento, para o vazio, e sentar e conversar com Deus, porque nós não somos meros religiosos, nós somos íntimos com o Pai, nós somos íntimos com o Espírito Santo, nós somos íntimos, porque tudo que você pede, o Pai te escuta. Tudo que você fala, o Espírito Santo, seu Consolador, Ele está com você falando, te aconselhando, te direcionando. Você não é guiado pelas emoções, os seus frutos não são mais contaminados, os seus frutos já não foram mais envenenados, porque o Espírito Santo já te purificou, porque você é íntimo dEle. Glória a Deus. Que a gente possa ser íntimo com o Pai. Quero te convidar a ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Que a gente possa sair daqui entendendo que intimidade com Deus não depende de quantas pessoas estão aqui ou quem está aqui. Intimidade com Deus depende só de você e Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar seus olhos. Nós já caminhamos para o final desse culto, e o objetivo dele não é cumprir uma liturgia apenas. O objetivo de estarmos aqui não é para cumprir um protocolo social. Você podia ir para o cinema, para o shopping, para o parque, mas você está aqui porque você anseia por ser íntimo de Deus. A sua alma depende disso. Esse vazio que você sente, esse vazio existencial, é sua alma falando: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Intimidade com Deus. A gente precisa às vezes abrir a porta do quarto, trancar e falar: Deus, eu estou cansado dessa vida monótona. Eu estou cansado da mesmice. Eu quero que o Senhor invade a minha vida e vira essa
convencido por fulano, por beltrano, por ciclano. O pecado não pode ser convencido por grupos de crass. O pecado não pode ser convencido pelo terapeuta. O pecado é o Espírito Santo que te convence. É Ele. Em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui entendendo que toda ação visível é gerada por uma estrutura invisível. Todo fruto é gerado por uma raiz. Será se a raiz de amargura? Se livre, querido. Fala, Espírito Santo de Deus, alguém me amargurou, alguém me feriu, minha alma está ferida. Como é bom se livrar de raízes de amargura. Eu vim de uma família muito humilde, passei muita necessidade na minha vida, e eu já fui muito ferido. Pessoas às vezes já me feriram com palavras, mas uma coisa que o Espírito Santo me ensinou com a minha idade de amargura, graças a Deus eu não carrego nenhuma amargura, querido. O Espírito Santo levou sobre si todas as minhas dores. Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas amarguras, todos os meus ressentimentos. E graças a Deus, querido, quando a gente se livra de amargura, a gente sente como se a gente tirasse das costas da gente um peso enorme, um peso emocional, e a gente fica livre e leve para a glória de Deus. Porque quando a gente vai olhar na palavra e fala de espinheiro, a gente pode até ver um espinheiro alto, mas não frutifica para alimentar. Porque não é quem está alto que frutifica, não é quem está alto que dá bons frutos. A altura não depende disso, depende da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, feche seus olhos, querido. Eu sei que as pessoas que mais te ferem talvez sejam aquelas que nunca trataram sua raiz. As pessoas que mais ferem as outras pessoas são as mais feridas. As pessoas que mais machucam os outros com palavras são as que estão mais com problemas na sua raiz emocional. Então esquece se alguém te falou algo que te machucou, se alguém falou algo que te ofendeu, se alguém te falou algo que te deixou amargurado, esquece. Não carregue o fardo que Jesus já levou sobre si. Em nome de Jesus, querido. Porque corações feridos ferem, corações sarados curam. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, essa noite nós apresentamos esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está aqui hoje. Ela está aqui renunciando a todos os seus nutrientes que ela absorveu ao longo da sua vida, que foram ruins. Ela está renunciando à amargura, ao ressentimento. Ela está renunciando aquilo que impede ela de gerar bons frutos. Pai querido, é só o Senhor e ela. Aqui ninguém precisa confessar a Deus para ninguém, é só para o Senhor, porque só o Senhor tem a capacidade de perdoar e de gerar redenção. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o coração dela seja livre de toda amargura, todo ressentimento, e que a partir de agora ela possa se nutrir do Espírito Santo de Deus, ela possa se nutrir da palavra, ela possa se nutrir do Senhor, e que a vida dela não seja mais a mesma, e que ao as pessoas olharem, ela não veja mais o eu antigo, ela veja uma pessoa que gera bons frutos, porque são frutos de esperança, são frutos de fé, são frutos de compaixão, de empatia, são frutos gerados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Obrigado a Deus, e que ao sairmos daqui a gente possa chegar na nossa casa em paz, porque nós saímos daqui aliviados,
restaurados, renovados, porque o Senhor tem essa capacidade de curar. Cura, Pai, as nossas almas. Espírito Santo de Deus, sara essas dores, essas enfermidades físicas. Em nome de Jesus, que haja cura física. Em nome de Jesus, que haja cura emocional. Em nome de Jesus, que haja restituição. Em nome de Jesus, que haja a restauração. Em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma de palmas em nome de Jesus. Creio que pela igreja nós temos culto quarta-feira com o pastor de fora, às 19h30, o seu nosso convidado. Amém? E tem mais alguma vez, pastor? Amém. Com as mãos levantadas, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje.